Olá, queridos alunos, Fernando K de volta, com um vídeo que tem vários assuntos interessantes. Roda a vinheta aí. Bom, é o seguinte, o que eu vou falar hoje, sobre um novo tipo de ESP. Não vou entrar tanto no detalhe da novidade do ESP, a novidade dele, porque ele é um modelo de ESP que nem é tão novo assim, Ele não é tão novo, mas eu acho muito importante trazer essas novidades, Ele é um ESP que, apesar de ele ter um único core, ele tem um core novo, que é o LX7, que mais adiante aí eu vou falar, Quem sabe estou querendo gravar um vídeo aí com o pessoal da Expressif, só para falar desses caras novos aí, Acho que vai ser um vídeo bem interessante. Possivelmente eu faço um vídeo e depois publico ele, Bem, dá para falar do C3, do S3, Uma série de novos chips aí interessantes. A questão do Datalog, o Serial FK, pessoal, é o seguinte: eu constatei que o Arduino 2.0 ele não tem o Serial Plot ainda, mas lógico, vai ter, Não tem ainda, mas vai ter. E aí eu comecei a pensar que eu podia fazer algo aí, então fiz um programa para o PC em C++, que é o Serial Plot e monitor serial ao mesmo tempo, ok? Então, tá aqui a carinha dele. Esse exemplo aqui eu capturei 3 senoides com fases diferentes, tal. E aí é interessante porque eu tenho aqui, nome de variáveis. Eu posso ter até 10 variáveis nesse plot. Eu limitei a 10 porque achei que mais que 10 também, tudo no mesmo gráfico, entendeu? Aí o negócio fica, difícil de você entender, E outra coisa também, é possível você usar várias instâncias desse programa para você monitorar níveis de tensão, corrente, temperatura, pressão, um monte de parâmetro, Bom, aí, como eu queria fazer, eu sempre prezo pelo exemplo didático, então utilizei esse sensor aqui, que é um sensor bom, tá? Ele se presta ao papel que ele foi criado. Se não me engano, ele tem um operacional aqui atrás, que é o 358, e um ajuste, um trim-pot multivoltas aí, potenciômetro multivoltas. Aqui é a carinha do ESP, do ESP32S2. Esse daqui ele não é o módulo da própria Expressif, mas o chip é o S2, tá? Existe o módulo que a eTinker faz, que é esse que eu estou usando, mas existe também módulos da própria Expressif. O que interessa é ele conter o chip lá da Expressif, que não tem ninguém fabricando, só a Expressif, Bom, então, outra coisa também, que eu já falei, mas assim, nunca é demais. Eu até recebi outro dia um e-mail, me perguntando sobre a medida de tensão AC RMS. Até eu comentei com um seguidor, por exemplo, a Fluke, ela tem uns equipamentos para medir trifásico, Então, aqui seria interessante, quer dizer, a partir desse exemplo aqui, quem sabe a gente evolui para um trifásico. Como é que a gente faz a medida trifásica, verifica fator de potência, deslocamento de fase, de repente você tem problema, você tem problema de correção de fator de fase. É um assunto que eu não sou engenheiro elétrico, Vou ter até que dar uma pesquisada nisso aí, porque tem uns assuntos aí importantes, Mas hoje em dia todo mundo quer monitorar, rede elétrica, então a gente sabe dessa necessidade. Bom, eu já falei tudo aqui, do que se trata, Tem o código-fonte aqui, bem simplesinho.
Veja, a montagem ela é muito simples. Assiste o vídeo aí para você ver funcionando, você perceber a simplicidade e a facilidade que é fazer esse projeto. Vai lá. Bom, pessoal, como vocês podem ver, esse aqui é o ESP32S2, né? E ele está ligado, né, no sensor, o AD dele está ligado desse sensor aqui, que por sua vez passa por um divisor de tensão, né, nesse trim-pot multivoltas, né? Então, aqui, ó, né, você percebe aqui que eu estou pegando a tensão aqui em cima do divisor, né? Tá vendo? E veja quanto que tem ali, ó, tá vendo? Dá para perceber que são ali 515 milivolts, é RMS aqui, tá? É o valor que ele está medindo, tá? Então já é uma tensão bem adequada para a gente poder fazer o ADV, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar. Isso aqui é um True RMS, né? Da Unity. Ele é muito bom esse multímetro. E aqui, ó, aqui, como vocês podem ver, é o nosso serial FK. Então a linha azul de cima, pessoal, o que que é? É o pico, é o máximo que a tensão chegou. O mínimo, né, é nessa linha que parece para vocês aí meio alaranjada, né? É marrom aqui para mim, né? Mas vocês podem ver aqui o valor RMS, tá? Que o valor RMS da rede elétrica, ele muda, tá? Ele não se mantém constante. Então você percebe, o mundo ideal, esse valor deveria ser uma reta perfeita. Isso no mundo ideal, mas não é isso que acontece, né? E aqui, ó, eu vou ver se eu chego perto, eu tenho as variáveis, tá vendo, ó? RMS, valor máximo, mínimo, né? Tá vendo aqui? Então é isso aí, nossa montagem. Bom, agora que você já assistiu o vídeo, né? Então você clica aqui, ó, seja membro. Eu sempre tem um banner aqui, ó, que você pode clicar e ser membro, tá? Eu vou atualizar aí. Eu andei bastante ocupado, mas eu vou atualizar até os produtos que eu tenho lá, de links, né? De dica de sensor, dica de onde comprar ESP, onde que eu compro o ESP, onde que você comprou esse S2, Fernando, e tal. E aí, pessoal, eu peço para que você seja membro. Vamos lá, vamos ajudar o Fernando K a produzir mais conteúdo, ok? Eu fiquei um pouco afastado, né, pelas dificuldades da vida aí que todo mundo tem. Então, mas eu tô voltando aí, tô voltando com tudo, vou gravar os vídeos aí normalmente e subir pro canal, ok? Então vamos lá, seja membro e ajude o Fernando K. Se você está no smartphone, ó, tem um Seja Membro aqui, tá certo? E uma coisa importante, tá? Como eu não dou conta eu não dou conta, né? Vocês sabem que eu não dou conta de responder todos os e-mails que me mandam. Então, para não ficar assim, sem resposta, eu sempre quis criar uma comunidade que se apoie, né? Eu acho muito importante essa comunidade. Então tem aqui o fórum fernandok.com, né? Instagram, Telegram, gente, não precisa nem falar, né? Tem que me acompanhar aí, tá? Ó, vocês percebem que é multímetro, protoboard, osciloscópio, esse carinha aqui. Você não precisa ter osciloscópio de bancada, você pode ter... Se você comprou aqueles osciloscópios pequenininhos, já dá para você se virar bem aqui, tá certo? Então, assim, hoje em dia, né, existem equipamentos bem em conta, né? Esse aqui que eu tenho nem foi tão barato na época que eu comprei. Eu tenho vários osciloscópios, mas eu costumo usar muito esse cara aqui, né? Bom, princípio de funcionamento. Vamos lá, pessoal. Aqui ele é bem simples o funcionamento. Eu tenho uma rede AC, certo? No caso aqui usei minha rede AC de 127 volts, né? E aqui, ó, nesse sensor, esse quadradinho azul claro aí, ele é um trafo de 1 para 1. O que esse cara faz? Ele é um isolamento galvânico, né? E por que isso é importante? Ele cria um isolamento, lógico, para você não deixar passar uma tensão alta para o outro lado do circuito.
Existem equipamentos de medição que é obrigatório você ter isso aí, tá? É obrigatório, por quê? Porque isso aqui dá segurança para quem está operando o sistema, o circuito, ou usando o aparelho, né, que está sendo utilizado ali na medição, né? E aí é o seguinte, ele tem um operacional aqui, um trim-pot multivoltas, né? E ele sai com uma tensão, só que é um detalhe, tá? Tem um detalhe aqui que é o seguinte, esse cara aqui, ele sai, vamos dizer assim, ele vai sair, ele é alimentado com 5 volts, então ele vai ter uma saída positiva. Essa saída positiva, ela vai ser maior que 1 volt, maior. Então, quando a saída é maior, o que você precisa fazer? Você tem que ter um divisor de tensão. E se você pensar o que é, né, esse trim-pot aqui, ó, né, certo, ó, aqui é onde ele está aterrado. Então você tem uma tensão aqui, a tensão que está no meio do cursor é o divisor de tensão, entendeu? Então é muito fácil, você tem uma regulagem aqui, você tem uma regulagem aqui, certo? É lógico, alguém vai me perguntar aí, né? Mas Fernando, eu preciso de todas essas regulagens. Não, tem jeito de você usar circuitos digitais que são até regulados digitalmente, mas assim, eu não estou querendo criar um circuito complexo aqui para dificultar, né? É o contrário, para facilitar. E veja só como que é simples a saída dele. Ele tem que ser alimentado, certo? Ele tem que ser alimentado, precisa do sinal GND, né? É o ground, que é em comum com um dos terminais do trim-pot aqui, né? E o sinal da tensão dividida, como eu falei, é o do meio, né? Então ele entra aqui direto no AD, ou seja, eu tenho aqui um divisor de tensão, porque, pessoal, o AD é até 1 volt, tá? E esse chip é porque, assim, muita gente está acostumado com o S32, que eu tinha um AD com input de 3V3. Na verdade, a única diferença, assim, é que lá dentro o cara já tinha um resistor, tá? É muito comum o AD interno ser de 1 volt, tá? Bom, igual o ESP8266 é 1 volt, né? Entendeu? Então, isso aqui é a simplicidade do circuito, né? E a serial, a USB aqui, ela vai ficar capturando os 60 Hz, a senoide aqui de 60 Hz, e depois vai plotar no serial FK-Plot, versão 1.0, né? E depois eu quero colocar, eu vou ver se eu coloco incluo umas melhorias aí, por exemplo, uma delas é filtro Kalman, outra delas é separar algumas coisas em threads, né? Que eu não fiz ainda, mas enfim, a gente vai fazendo conforme dá tempo, né? Bom, aqui é esse cara, né? Veja que a Expressif tem já o S3. Ah, Fernando, mas por que você usou o cara de um core só? O S2 ele tem um core. Ora, ele tem um core, só que aqui tem um detalhe, tá? Eles mudaram do LX6, estou falando do microcontrolador que tem dentro dele, para o LX7. E olha, eu vou falar um negócio, eu testei, né? Eu fiz um teste do LX6 para o LX7, rapaz, dá diferença. Dá diferença, esse LX7 aqui, o cara é mais rápido. Então, apesar dele ter um core só, né? Agora, para quem precisar de 2 cores, depois vai ter o S3, né? Já tem, né? O S3, preciso ver se consigo uma amostra. Você que está assistindo aí, quiser mandar para mim um S3, eu testo ele aqui, tá? Não tenho ainda, não tenho. Rapaz, um detalhe curioso sobre o chip ESP32S2, né? Sobre o LX, porque aqui dentro você sabe que vocês têm um microcontrolador, né? E esse cara, notem também que ele é um sujeito que ele tem mais pino do que o ESP32. Veja só a quantidade de AD
possíveis aqui. Na verdade, sim, multiplexado, né? Você não tem, na real, você não tem essa quantidade de ADs aqui simultâneo, né? Na verdade, ele vai fazendo um mux, né? Ele vai pegando porta por porta e vai varrendo. Mas te possibilita capturar bastante sinal analógico, isso é legal, né? Então veja, para quem precisa de bastante GPIO, você viu que não dá para reclamar desse cara, né? Não dá. Então, bom, aqui é esse da iTinker aqui que eu usei, né? Eu usei, até peguei desse, o cara fez esse diagrama aqui, ó, deixei o link dele aqui embaixo, né? Ó, tá vendo? Mas enfim, uma curiosidade, né, sobre o LX6, o 7, a arquitetura desse microcontrolador, essa arquitetura tensílica, hoje ela pertence à mesma empresa que faz aquele software OrCAD. Então, o pessoal da Expressif compra a licença do povo da Cadence, não sei como fala, mas é uma empresa americana canadense, tá? Então é curioso, né? Ele é um chip fabricado na China, mas a arquitetura de microcontrolador é da Cadence, ok? O mesmo que faz o OrCAD lá, tal, assim. É uma curiosidade aí que eu tive, eu fui atrás lá para ver. Só uma coisa aqui, né? Que eu vou usar o ADC10, né? Para fazer essa leitura de valor. Bom, primeira coisa, né, é a alimentação. Eu tenho 5 volts, pois eu tenho aqui esse GND, alimentação do sinal. O sinal sai por esse pino aqui, segundo pino aqui laranja, né? É esse código desse sensor então que você tem que comprar. Esse sensor aqui, ele já foi um sensor meio caro no passado. Hoje não, hoje você encontra ele aí bem mais acessível, tá? Ok? Bom, pessoal, aqui eu já peguei e joguei para o osciloscópio, né? Primeiro ajuste a ser realizado é a tensão de saída desse sensor azulzinho aí, que é o sensor que tem lá, ó, também um ajuste, porque ele tem um amplificador operacional. E isso é muito bom, porque dá um range de ajuste bastante flexível, né? Mas o que está acontecendo aqui com essa senoide, né? A gente fala, né, que tem o efeito clipping. Por quê? Porque como a tensão aqui, ó, veja só que eu tenho aqui ele já está mostrando uma componente DC de 2 volts, né? Ó. Na verdade, 2 volts por divisão aqui. Veja que eu tenho essa componente aqui DC 3.24. Veja que ela está muito alta. Eu preciso baixar ela, né? Tá certo? Porque senão eu não vou conseguir ver a senoide assim, ó. Tá certo? O que ela está fazendo? Ela está me cortando aqui, que o sinal eu joguei para cima. Muita gente pode me perguntar até o seguinte: mas Fernando, quando você vai ler um sinal desse aí, não era bom ter uma fonte simétrica com amplificador operacional? Não precisa. Não precisa pelo seguinte, porque você faz o ajuste no software, entendeu? Então você não precisa, nesse caso aqui, ter fonte simétrica. Tinha muito disso, né? Antigamente, principalmente quando era analógico. Então a gente encontrava as fontes simétricas com amplificador operacional simétrico. Aqui não é o caso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso baixar essa componente DC aqui, né? Então, aqui, ó, exemplo desse ceifamento de sinal pelo uso do ganho exagerado do amplificador operacional, né? De ajuste desse carinha. Para realizar a medida, esse efeito tem que ser evitado. Então você vai lá com uma chavinha de fenda e regula ele mais para baixo. Veja que, ó, olha para onde foi, ó, aqui essa tensão aqui, 1.88. Mas agora eu não tenho mais o corte, né? Aquele corte
do topo da senoide. Eu já consigo, porque aqui é o seguinte, né? Ó, vocês têm que entender uma coisa. Aqui eu tenho, vamos supor, eu tenho zero, eu tenho negativo aqui, eu tenho positivo aqui. Eu fiz com que essa senoide ficasse só aqui em cima, ok? Mas é lógico que tem um zero imaginário aqui, entendeu? É lógico que tem. E nós vamos encontrar ele, tá? A gente vai achar ele. Mas aí a gente não precisa mais ficar fazendo isso por fonte simétrica, não, tá? Né? Porque agora a gente está no digital, a gente faz conta, né? Bom, ajuste das tensões, tá? A componente DC é mais facilmente percebida, né? Quando o sinal AC é desconectado. Então você de fato, você percebe a componente aqui, né? Você já consegue ver onde é que tá dentro, tem um ruídozinho. Eu fiz um teste uma hora lá e ele chegou a pegar até aquela senoide de 60 Hz do ar, né? Porque é sensível, tá? Esse AD aqui, ele é bem sensível, ele pega até do ar, porque não sei se vocês sabem, né? Quem tem osciloscópio sabe que se você não põe nada no osciloscópio lá, ele começa às vezes mostrar 60 Hz da rede elétrica, né? Você vira, a ponta vira uma espécie de antena, né? Bom, então é aqui, pessoal, aqui você está vendo, né? Esse valor de tensão aqui, né? E aí, com a componente DC supera o máximo do AD do ESP, né, que é de 1 volt, né, é importante lembrar isso daí, vamos utilizar um trimpote, né, um multivoltas de 50K. Por quê? Porque daí você faz aquele esquema lá do divisor de tensão. Então esse cara aqui está no GND e ele vai sair lá e além do ajuste lá no sensor, você tem o ajuste aqui também, certo? Né? Para você ter a faixa adequada, né, de tensão para o conversor AD dele, né? Ajustamos o sinal para que o valor médio ficasse no meio da faixa DC, como indicado abaixo pelo ajuste do trigger, né, a 50%. Então, pessoal, o que é o valor médio ali do AD? 500 milivolts, né? Então a gente tem que estar próximo desses 500 milivolts para que a gente tenha uma senoide que não seja cortada nem pelo topo, nem pela base dela lá, né? Entendeu? Além disso, note que a amplitude do sinal é indicada por ΔV, né? Aqui, ó. Aqui, ΔV 416 milivolts mostra que o sinal está incluído em uma faixa entre os 25% e 75% do ADC, deixando assim uma margem para possíveis variações. Sim, porque você tem vamos dizer assim, um zero, né? Você precisa ter uma escala que te permita não cortar nenhum sinal. É lógico que você pode fazer escala aqui, tá? Você pode até, vou mudar de 110 para 220. Eu não fiz isso aqui, mas dá para fazer também, né? Modificar a escala, né? Bom, essa tela é isso. Então, assim, né? O princípio continuando aqui. Aqui mais algumas informações de comparações entre os sinais antes e depois, né? Então você já pode ver aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tô no channel 1, né, do osciloscópio, né? Então aqui, ó, 3.28, aqui, ó, eu tenho máximo, ó, que é o valor máximo, né? Eu tenho 736 milivolts, o que é bom, por quê? Porque qual que é o meu máximo? 1000 milivolts, eu não quero que passe isso, não vai cortar o sinal lá, entendeu? Então eu tô bem dentro de uma escala, tanto a da parte positiva da senoide quanto da parte negativa da senoide, né? Aqui note aqui, inclusive, ó, olha a escala aqui e olha a escala, né? Aqui está em escala de 1 volt, né? Aqui está indo na escala de 200 milivolts, né? Tá percebendo? Bom, continuando aqui, né? Código-fonte, pessoal, código-fonte. Antes um pouquinho do código-fonte, aqui eu tenho um vídeo, põe aí o vídeo onde eu calculo, né? Nesse vídeo eu falo também, eu faço algo parecido, mas sem usar esse sensor,
e uso, se não me engano, usei o STM32 para fazer uma leitura de tensão AC/RMS. Eu fiz lá, ok? Então mostra o vídeo lá, mostra esse vídeo aqui, tá? Tem muita semelhança, né? Tem muita coisa parecida, tá? Bom, para calcular o valor RMS, que é Root Mean Square, né? Também conhecido como o valor eficaz para uma coleção de medidas discretas, podemos usar a seguinte expressão. Pessoal, não se impressione com essa fórmula, não, porque na verdade é uma coisa simples, tá? O que eu faço? Eu pego as medidas, né? Você está vendo aqui o símbolo de somatório, é de 1 a n. De quanto que é n? No meu caso aqui é 10.000. Eu leio 10.000 vezes, certo? E depois eu faço, elevo ao quadrado, certo? E acumulo o cara. Divido pela quantidade de n, que n vocês sabem que é 10.000, então eu vou ter uma média. E depois trai a raiz quadrada. Então esse é o valor RMS, certo? Onde, deixa eu rabisquei em cima, né? O XI representa cada medida, o N representa a quantidade de amostras médias que eu vou ter nessa medida, né? E aí, então vamos dividir, né, em algumas etapas. Primeiro vamos acumular o valor quadrado de cada medida. Uma coisa importante também, tá? Aqui nesse caso eu não estou nem pensando em tensão. Eu estou fazendo isso em valor AD, por quê? Porque eu não quero ficar fazendo... Quanto menos conta você fizer dentro do loop, melhor, tá? Apesar que esse carinha é rápido, né? O LX7, o bicho é rápido. Mas assim, você poderá estar num chip que não é tão rápido quanto ele. Então, tem que ter parcimônia, né? Bastando para isso multiplicar cada medida, né, realizada por ela mesma, e em seguida adicionar a variável acumulada. Assim você vai multiplicando, porque você tem um quadrado e a soma do quadrado, né, dos quadrados, né? Depois todas as medidas serem realizadas, dividido pelo resultado acumulado, né, aquele n, pelo número de medidas, né, do acumulado pelo número de medidas. Aplicamos então, né, a raiz quadrada, que é definitivamente o valor RMS, tá? Então, a explicação desse valor RMS eu não vou fazer aqui, tá? Se bem que não é o fim do mundo das explicações não, tá? Tem, lógico que daí tem gente que vai usar integral e tal, mas assim, não precisa aqui, tá? Se você só com essa fórmula aqui você já consegue entender bem o algoritmo. Também, se eu não extraio a raiz quadrada ainda aqui, eu tenho a média, eu tenho uma média, certo? Então é fácil de entender, porque a única diferença lá é que eu tenho raiz quadrada depois para a gente então ter o valor RMS, né? Não podemos esquecer, né, que o sinal possui uma componente DC situada no valor médio do sinal AC. Para removê-lo posteriormente, precisamos saber o seu valor. Para isso, vamos calcular a média da coleção, né, de medidas realizadas. Ele deverá ser igual ao sinal DC, certo? Para realizar essa operação, né, primeiro vamos acumular o valor de cada medida. A mesma coisa lá que eu tinha falado, depois todas as medidas realizadas dividindo pelo resultado acumulado, a média, né? Acho até que eu estou sendo redundante, estou exagerando aqui nessa explicação, mas enfim. Ó, vamos lá, pessoal. Então eu tenho AD aqui, qual que é o meu AD? Eu escolhi o A0, certo? Aqui eu defini um float de 10.000, porque eu não quero depois ter que botar lá um int para o cara fazer conversão de tipo, né? Então eu já coloquei em float aqui, porque ele vai fazer cálculo em float, certo? E aí, nesse float aqui, eu tenho o fator de conversão do código do ADC resultante para a tensão. Na hora que eu multiplico, converte para volts, então eu vou estar convertendo o valor AD multiplicando o número, que vai fazer com que aquele número seja a representação da tensão, ok? Mas eu só faço isso no final, né?
Aí, pessoal, eu tenho o algoritmo, você sabe, o algoritmo de máximo e mínimo, sempre você tem que escolher um valor bem grande para o mínimo, um valor bem pequeno, né, para o máximo, né, é assim que a gente faz. Então, o que eu faço nesse setup aqui? No caso setup, você vê que código simplesinho, né, simplesmente eu inicializo a serial 115.200, né. Pode ser mais rápido que 115.200, tá? Existe até um ESP, que na verdade isso não é do ESP, tá? É do chip conversor serial que tem antes dele. Então existe aí a 2 megabit e meio, existem formas rápidas de mas aí tem que, não é mais aquele CP2102 da USB, né? Conversor de USB, é outro chip, tá? E inclusive tem uns chips interessantes, viu? Que são duas seriais num chip só, no mesmo cabo USB. É interessante. Quem é assim quem usa isso é aquele Mike Duino. O Mike Duino usa serial dupla. Bom, o loop, né? Então vamos lá. Eu tenho a medida que vai acumular o valor das medidas lá e eu tenho depois o quadrado das medidas, né? Por isso que eu coloquei 2 aqui, né? E o I para a contagem de amostras, né? E vocês sabem quantas amostras são. Ó, para cada medida, hein, pessoal? Olha isso. Para cada medida eu leio 10.000 vezes o AD. É coisa, né? Já é um negócio de respeito, não é isso aí? Então, você não vê aqueles multímetros lá, o cara fala assim, ó, 6.000 counts. Aqui eu tô com 10.000 counts, entendeu? Eu tô fazendo 10.000 leituras para pegar um valor do ponto do gráfico. Ou seja, ó, olha o que eu tô fazendo aqui. Para eu descobrir só um ponto aqui, eu leio 10.000 vezes, né? Entendeu? Então, você vê que o cara tem que ser rápido, né? Porque, lógico, eu tenho uma senoide aqui de 60 Hz, né? Então, também posso me dar o luxo de fazer isso, né? Bom, o I0 aqui, aí iniciamos a coleta das amostras e aí eu faço analog read, AD. Então, já fiz isso aqui milhares de vezes no canal. E aí eu pego medida igual, eu acumulo o valor da medida, ok? Acumulando o valor da medida, né? Acumulamos o quadrado, porque daí eu pego a DC vezes a DC, então eu estou acumulando o quadrado, certo? Que eu tenho que elevar ao quadrado. Essa forma aqui é uma maneira rápida de fazer a conta do quadrado, tá? Inclusive, lembra uma vez nós fizemos um programinha de correção de gráfico por polinômio e tem truque, né? O truque, em vez de usar potência, usar multiplicação, né? Nesse caso também dá. Determinamos o valor médio da onda, né, que representa o offset, né? Então a média é a medida versus a amostra, dividido, né? Dividido. Determinamos o valor da RMS das amostras acumuladas, root mean square, menos o offset. Por que menos o offset, né? Porque você lembra que eu falei assim, eu tenho 0 aqui, mas quando o AD lê, ele lê aqui, ó. Você entendeu? Você lembra que o pico estava dando 736, se não me engano, milivolt? Então, daqui até quanto? Daqui até 1 volt, né? Então eu tenho um range aqui de 1000 milivolts. E obviamente o meu offset, onde que está? É o meu zero teórico. Qual que é esse meu zero teórico aí? Ele seria em torno de 500 milivolts, mas às vezes não bate em cima, entendeu? Você tem que, por isso que eu tenho a gente usando o osciloscópio e o multímetro, aquele multímetro que eu mostrei vermelho lá, ele é True RMS. Então, à medida que bate com aquele multímetro lá, eu confio bem nela, entendeu? Que serve para mim de referência para calibrar esse cara aqui. RMS, né? Então, aqui eu faço a raiz, tá vendo, ó? S que é RT, eu estou extraindo a raiz dessa conta aqui, menos a média. E aí não tem essa multiplicação com esse conv-volt? Sim, agora não é mais valor AD, agora é valor de tensão AC, que é o valor RMS mesmo, né?
E aqui eu verifico se não chegou no topo, no máximo da tensão, no mínimo da tensão, né? Só para eu guardar, porque o que eu faço aqui? Depois eu ploto esse cara e ploto esse cara, né? De maneira que você fica um gráfico que tem uma variaçãozinha assim, ó. Você consegue ver. Então imagina assim, aqui na minha casa é assim, sabe? Ó, ao longo do dia, se eu pegar assim lá pelas 19 horas, 20 horas, o povo tá tomando banho, dá uma queda de tensão, sabe? Eu percebo, não é muita coisa essa queda de tensão, mas eu percebo ela, porque eu tenho, né? Eu coloquei um medidor aqui, eu sou nerd, né? Então eu tenho medidor, eu vejo o fator de potência, então eu já tenho esse feeling assim de medir esse negócio aí, sabe? Bom, enfim. E aí, pessoal, quando eu fiz o Serial FK, eu usei o mesmo protocolo do Arduino, do plot serial do Arduino. Por quê? Porque para os programas escritos para o Arduino lá mais antigo funcionarem aqui nesse meu programa, entendeu isso? Então, o que eu faço? Ó, eu mando a tag RMS, né? Separador é barra T, que é um tab, né? Mesma coisa que você apertar o tab. Aí eu vou lá e imprimo o valor da tensão, certo? Aí de novo, separador, o máximo, né? E depois eu dou um tag de novo e imprimo o valor máximo, né? Aí o tag de novo, né? Separador, aí o mínimo, né? E aí o tag separador, certo? Então, o que acontece? Note que eu tenho sempre esses três valores aqui sendo plotado no Serial FK. Chamei de Serial FK. E aí é lógico, eu vou deixar o link abaixo aí, porque para você fazer download desse meu programinha, você tem que entrar lá no meu blog, certo? Você tem que entrar no blog. Então, vai lá. Ou eu deixo aqui embaixo. Não, quer saber? Eu vou deixar aqui embaixo mesmo. Vou deixar o link para você fazer download, certo? Direto lá do meu blog. Não precisa nem se inscrever. Vou deixar bem liberado esse programa aqui, que ele é útil, né? Serial FK, né? Então, ó, é assim que aparece. Vocês viram no vídeo, né? O interessante, por exemplo, quando você dá um pause aqui, você consegue dar um zoom, tá? Você vai com a bolinha do mouse, dá um zoom aqui. Pessoal, isso daqui esse programa aqui é feito em C++, dá para portar ele para Mac, dá para portar ele para Linux, mas eu não fiz isso. Não fiz porque tá corrido para mim aí, tá? Esses tempos vocês sabem, né, pessoal, as dificuldades aí que teve o falecimento do meu pai aí, então eu fiquei parado um tempo aí, mas enfim, veja só. A RMS max mínimo, né? Então aqui nessa interface eu vou listando as variáveis. Então, por exemplo, o amarelinho, valor RMS, você percebe que eu posso dar um zoom nesse cara aqui e aumentar isso aí, tá? Depois, eu não fiz aqui, mas devia ter feito. Então, e eu tenho vários recursos. Esse programa aqui, o que ele faz? Igual o serial plot, ele é um serial plot. Tá? Só que ele é um serial plot com um pouco mais de recurso, ok? Então, eu até tenho uma mensagem aqui em cima, depois vocês leem, né? E eu ao clicar, eu posso modificar a magnitude de cada linha, ou seja, de cada valor. Eu posso multiplicar por 2, por exemplo, se eu multiplico por 2, eu aumento 100%, né? Se eu multiplico por 0,5, eu estou reduzindo 50%. Então eu consigo regular onde que esse cara vai aparecer e a cor do gráfico, né? Então quer ver aqui, ó, tem várias coisas que eu vou mostrar aqui. O ideal é eu gravar um vídeo só para isso, né? É porque esse programa ele já até mudou, ele tem mais um botão aqui, ó, ele tem um botão aqui, Open Command, né? E aqui é o seguinte, então, menus, informações e tal. Normal. Aqui, lembra que são as três variáveis que eu estava mandando, RMS, Max, Min.
Então o amarelinho aqui, você percebe aqui, né, que na verdade esse aqui eu tirei, essa tensão provavelmente eu tirei do meu estabilizador do no break. Por quê? Porque a tensão a RMS ela é 127 volts, né? Ela teria que estar mais ou menos aqui em cima. É que aqui já é o 110 regulado, então está com um pouco mais de 110 volts. Nunca é cravado o valor, né? Vocês sabem, né? Então, você percebe que fica um negócio interessante, porque você fica com um gráfico, uma reta indicando o máximo e mínimo que a tensão chegou. Então, se na sua casa essas duas linhas estiverem muito afastadas, isso é ruim. Você está com um problema aí na tua casa, você precisa ver. Às vezes você não tem aterramento bom, às vezes você não teve uma boa distribuição entre as fases na casa, então, sabe? Ou pode ser empresa também, indústria, né? Então, assim, esse cara aqui, ele tem utilidade. Esse cara, então, é o data logger, tá? Por quê? Porque no momento que você dá o start log aqui, você fica gravando tudo, tá? Eu tenho como... não chama mais esse elapse aqui, não chama, chama largura da janela, window width, né? Bom, aí eu tenho configurações aqui, mas vamos andando aqui que eu falo, né? Bom, aí eu tenho os menus e tal. Aí aqui é o seguinte, quando você clica aqui, aparece o fator. Por que o fator é importante? Porque muitas vezes você quer mostrar na mesma janela um valor que o cara tem lá 1 volt que fica oscilando lá. E você quer comparar com um valor de tensão, sei lá, de 24 volts. E aí, na mesma janela, não fica legal. Então, o que você faz? Você usa um fator, que nem eu te falei. Você pode pegar aquele 1 volt, multiplicar ele por 3, aí ele vai ficar, você vai ter uma comparação do que acontece com uma tensão em função da outra, né? Porque se no gráfico te pegar muito pequenininho, você também não consegue enxergar, né? Bom, outra coisa que eu incluí de última hora na versão é que eu queria mudar de cor. Então, por exemplo, às vezes está lá o gráfico, eu quero que a tensão seja representada RMS por amarelo, vou lá e escolho amarelo, é um color picker, né, simples, né, mas eu incluí aí porque eu achei que devia ter, né. Usando o botão esquerdo também, se você clica em cima do RMS, ele não mostra mais o valor da tensão, porque veja, o valor da tensão RMS, ele não é o valor da senoide. A senoide, ela é o valor, ela é um valor que a gente chama de... Ele é o valor instantâneo, né? Se você pegar no gráfico um ponto específico, ele vai ter ali um valor instantâneo, mas não é esse valor instantâneo. O valor RMS é o valor médio, certo? Então, por isso que a gente chama de RMS, né? Root Mean Square, né? Então, aqui está habilitado, aqui tá, quando ele fica cinza, ele está desabilitado. Eu posso ter 10 variáveis e fazer isso com 10 variáveis. Você percebeu a flexibilidade? Eu vou usar muito esse meu programinha aqui, viu? Para minhas coisas mesmo, sabe? Como Datalog, que eu tô com a ideia de avançar nesse negócio. E já tenho, tá? Eu já tenho um PowerPoint desse cara aqui, pá, num outro nível, tá? Com 24 bits. Olha isso só. Vai esperando, vai vendo aí. Então, como Datalogger, né? Então, a outra coisa, né? Quando você clica aqui, lógico, tem aquelas configurações padrão, e é legal porque eu já capturo qual é o chip que está usando o CH340, né? Nome do fabricante, dou as informações, vendor identifier, o identificador do produto, e aqui o padrão, né? A velocidade, data bit, paridade, stop bit, flow control. Esse aqui é o padrão, né? O Arduino usa sempre esse padrão aqui. Às vezes você tem que mudar quando você muda, quando você está conversando com outro chip que tem um padrão de serial diferente, né? Mas quase sempre isso aqui você não vai mexer, né? Bom,
Ah, também esse Reset Factor, eu criei esse botão porque é o seguinte, imagina que você está com 5, 6 variáveis ali, aí de repente você quer resetar tudo, né? Então, em vez de zerar, você entrar em N lugares, você reseta o fator tudo de uma vez só, porque cada variável tem um fator, né? Então eu zero o fator tudo de uma vez só, né? Aqui é a janela gráfica, então é aqui que eu falei que se eu dou um pause ali, por exemplo, eu posso dar uma analisada. Você percebe que em alguns momentos, ó, a tensão RMS subiu, né? Você percebe isso? Ela subiu, ó, aqui ela caiu, ó, teve uma queda aqui. Então, isso ocorre mesmo na rede elétrica, tá? Então, você usando o zoom, eu tenho uma maneira de escalar esse Y aqui, então você pode ter uma representação até mais precisa aqui, né, visualmente, do valor RMS. E note que cada valor RMS, mínimo e máximo, está sendo gravado num arquivo, tá? Então é legal porque você já pode importar para dentro do Excel, fazer uma análise numérica ali, entendeu? É bem interessante você ter esse recurso, né? Apesar que o Arduino 2. O Arduino 1.8 ele tem o serial plot, então você consegue fazer isso também com o serial do Arduino, mas isso daqui é interessante, né? Porque eu não preciso abrir aquele programa enorme, que o Arduino é um programa enorme, né? 1.8, né? Você começa a carregar a lib nele, rapaz, ele vira uma pasta de 5 GB, né? Então assim, esse aqui não, o programa é minúsculo, né? Feito em C++, é leve e rápido de rodar, né? Então é muito prático. Então aqui, né? Quando você dá pause, você dá pan no zoom, você dá zoom em qualquer área. E aqui, ó, eu tenho o start log, que quando ele começa a gravar no disco, e eu tenho o disconnect. O disconnect é quando eu desconectei da serial e não quero mais gravar e não vou mais analisar. E aqui eu tenho duas opções, ó, para o eixo Y. Então, esse aqui não é mais Ellipse, né, que é o Windows largura de janela, né? Então eu mexo nesse tempo aqui e o Y eu mexo aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero ver só de 100 volts até 150 volts. Eu modifico. Isso faz com que eu tenha uma escala que beneficia a minha visualização. O ser humano, ele, nem eu, uso óculos, né? Então, se tiver uma escala muito pequenininha, eu não vou enxergar facilmente lá, tá? Então, ele já mostra aqui. Existe um outro botão aqui, que é o Open Command também, que eu coloquei lá, né? Aí vocês vão ver no vídeo, acho que vocês já viram no vídeo até que eu coloquei, né? Então, assim, aqui eu tenho, ó, quando é Arduino Uno, por exemplo, ele já até sabe do nome do Arduino e põe lá o nome Arduino Uno TXT, ou ele pega, aqui ó, você vê CH340, CH340, ele pega o nome do device e compõe o nome do arquivo com a data, tá? Eu fiz isso aí para facilitar, né? Aqui, ó, é o arquivo aberto no Notepad. O que é um arquivo CSV? É um arquivo cujo valor ele está separado por ponto e vírgula, só isso aí. E aí você vem aqui, ó, tá vendo? Você abre esse cara e manda plotar um gráfico, ó, você consegue aqui, nossa, não tem o que falar, você faz conta à vontade no Excel, né? É muito legal. Esse recurso aqui é muito interessante. E eu fiz um teste, né, ó, nesse experimento, o sensor coletou dado por 12 horas, né? A partir desses dados armazenados, podemos fazer uma análise do programa Excel e tal. Pessoal, eu quero dizer o seguinte aqui com esse programa, tá? Ele é um programa simples, né? Mas já consegue fazer aí um data logger de AC. E tem um detalhe, o circuito, se você vai montar o data logger muito
robusto, ele precisa ter algumas proteções, ok? Não coloquei lá, dá para pôr diodo bidirecional, dá para se colocar varistor. Olha, tem uma série de proteções que dá para você ter num circuito desse aí, mas eu não vou falar porque não é o objetivo desse vídeo. E olha, gente, eu tô falando com vocês aqui só agora aqui que eu vi, ó, 49 minutos. Ixi, acho que igual aquela música do Roberto Carlos, né? Eu voltei, né? Agora para ficar mais a demo, vai dar vídeo de 1 hora. Tá aqui que o Fernando K voltou de novo mesmo, rapaz. Não é que o cara voltou com os vídeos. E esse é um vídeo simplesinho, né? Não é um projetinho simples e o cara pega e fala 1 hora. Mas se você tá aqui até agora, dá um like aí e põe o dedo aí, escreve um comentário. Fernando, fiquei até agora. E mais importante de tudo, né? Você tem que compartilhar esse vídeo com o seu amigo, ok? Compartilha, certo? Bom, deixa eu ver. Era isso que eu queria falar, era isso aí. Eu acho que eu fui bem detalhado, né? Eu tenho essa mania, né, gente? Eu gosto de detalhar. O professor, ele deve ser um professor bom, ele precisa ser um pouco prolixo, tá? Eu vou dizer por quê? Porque você não pode assumir que todo mundo é engenheiro, que todo mundo tem o mesmo nível. Às vezes o cara é engenheiro, mas ele não programa bem, entendeu? Então, eu não posso assumir que todo mundo conhece engenharia elétrica, que todo mundo sabe programar em C++. Eu não posso assumir isso aí. Para ser didático, eu tenho que assumir que o aluno ou sabe pouquinho ou não sabe, né? E mesmo assim, os meus vídeos nunca são assim de um nível tão introdutório. O que vai ser diferente no meu curso, né? Porque no meu curso, sim, ele tem um módulo introdutório de programação que muita gente vai ter que fazer para poder ser proficiente em C++, né? Certo? Mas pessoal, eu estou muito feliz de ter gravado esse vídeo. Esse vídeo aqui é o vídeo que eu estou voltando, né? E eu quero sempre agradecer a todos vocês aí que apoiam o meu canal, que me apoiam, que me ajudam, que mandam material, né? Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal da Banggood que me ajuda aí bastante também. E até o próximo vídeo.